Passado já foi ou estamos relembrando o passado nesse exato momento? O futuro já existe ou estamos lembrando do futuro nesse exato momento? Eu acredito que são perguntas que, de alguma forma, todo mundo já se fizeram essa pergunta. E a resposta é sim. O futuro já existe. E estamos lembrando do futuro no momento presente que chamamos desse momento. Como dentro desse momento também estamos lembrando do passado. Parece É meio maluco, né? parece meio maluco. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós estamos no momento existencial, Parrel, onde tudo que acreditávamos sobre a existência, sobre a vida, sobre a nós mesmos, estamos questionando. E cada vez mais e mais pessoas estão questionando a existência, estamos questionando tudo. E precisamos questionar tudo. Precisamos questionar o conceito do tempo, conceito do espaço. Estamos aqui falando do futuro. O futuro já existe? Sim. Mas espera aí. Aí a mente volta dentro daquela mesmo padrão. Como assim o futuro já existe? Passado já passou. E o futuro ainda não vivencia o futuro. Então, como assim o futuro já existe? Então, é disso que eu quero trazer um pouquinho de entendimento hoje, porque é importante. É importante para que possamos reconfigurar, não é só as nossos entendimentos sobre a nossa própria vida, mas também como que estamos participando em manifestar o que chamamos do futuro. Então, neste momento, todos nós temos sonhos. Cada pessoa tem planos. Eu tenho planos para o futuro. Isso, você já ouviu isso muitas vezes, né? É, todos os dias, né? Todo mundo que está nos assistindo tem planos para o futuro. Então, muitas vezes esses planos acontecem, às vezes acontecem, muitas vezes não acontecem. Aí pessoas ficam frustradas. Então, esse tema também vai nos ajudar a sintonizar o desejo da nossa essência para aquilo que queremos manifestar. Então, acontece que muitas vezes na vida queremos coisas que não estão alinhadas com a nossa essência. Cada um de nós nascemos para expressar a vida de uma forma diferente. Cada um de nós nascemos com certos dons e talentos. E por que que cada pessoa tem certos dons e talentos? Exatamente as ferramentas que precisamos para expressar a nossa vida. Aquilo que chamamos da consciência, ou essência, ou alma, ou espírito, chama o que quiser. Aquilo que é eterno, aquilo que é nós verdadeiramente, está sempre querendo se expressar através de nós, temporariamente em forma humana. Então, essa expressão, muitas vezes, pessoas começam a manifestar determinadas realidades na vida deles que não está alinhado com o que esta consciência quer expressar. Isso é uma das coisas que mais gera frustração na vida das pessoas. Sabia disso? Porque a pessoa coloca uma coisa, de repente um plano, porque já ouvi pai ou mãe falou que você vai ser tal coisa. Você vai ser um grande médico, você vai ser um grande cientista, você vai mudar o mundo, você nasceu para fazer coisas grandes. Aí a pessoa começa a se alinhar essa proposta do futuro, do seu futuro. Aí os amigos também, a pessoa começa a andar dentro do grupo ou comunidade onde pessoas são todo mundo médico, todo mundo cientista, todo mundo advogado, todo mundo músico. Aí a pessoa começa a alinhar o seu futuro dentro daquela mesma profissão. Só que a alma, a consciência da pessoa nasceu para expressar outra coisa.
Então, quando a pessoa começa a fazer aquilo que não está alinhado com o que a sua alma, a sua consciência nasceu para expressar, isso é uma das maiores fontes de frustração na vida de muitas pessoas. Sabe por quê? Na vida adulta, sabe mais ou menos a porcentagem da nossa vida que passamos exercendo a nossa profissão na vida adulta? Estatisticamente, 80%. 80% exercendo e muitas vezes só planejando para executar. Então, veja, muitas pessoas organizam, planejam o futuro alinhado àquilo que é essência no que é expressar, ou seja, a essência não nasceu para expressar. Então, esse é um dos motivos pelo qual o tema que estou trazendo aqui hoje é importante. Outro motivo pelo qual é importante, muitas vezes pessoas lêem cartas, pessoas jogam búzios, pessoas vão nos videntes para ver o futuro. Porque eu quero ver meu futuro para poder ajustar, entender algumas coisas para poder ajustar. E, de fato, tem pessoas que nasceram com esse talento de acessar o que eu chamo de lembranças do seu futuro, através do seu campo. Porque é algo que já está dentro do seu campo. Você já tem acesso ao seu futuro, dentro do campo que chamamos o campo Akash, individual. Nós temos o campo Akash individual e temos o campo Akash que todos nós acessamos, que chamamos de arquivo akáshico. Então, cada um de nós tem nosso arquivo akáshico particular. Esses registros, né, akáshicos e essas conexões, em algumas vezes, dentro de debates e conversas, dentro de aspectos filosóficos ou até espiritualistas, puramente espiritualistas, há a seguinte expressão: a mediunidade pode ser também o contato do médium com uma versão consciencial dele no futuro. E também sobre os processos intuitivos. Então, daria para fazer essa relação na mediunidade e nos processos intuitivos substituir por uma memória no futuro? Exatamente isso que estou falando. Então, utilizamos essa palavra lembrança do futuro. Estamos lembrando porque já está dentro do nosso arquivo akáshico, particular. Então, o que acontece, Farrell? Até aqui, como comecei a falar, nós temos essa coisa de todos nós já nascemos e fomos condicionados para acreditar, porque a questão da existência humana são nossas crenças. São sempre nossas crenças. Então, todos nós já fomos condicionados para acreditar que só temos lembranças de o que já passou, do passado. Porque nós estamos vivendo dentro de uma crença de que tempo é linear nessa dimensão. Só que, de fato, tempo não é linear. Então, uma das coisas que precisamos começar a entender, eu sei que isso é bem difícil para muitas pessoas entender, mas vamos lá. Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples, para ajudar as pessoas a entender a configuração do tempo e espaço. Porque quando começamos a entender a natureza do tempo e espaço, fica mais fácil para entender o que chamamos de lembranças do passado, lembranças do futuro, e não tem como falar disso sem abranger nossas existências multidimensionais. Essas existências multidimensionais. A gente estava falando outro dia sobre esse assunto, né? E você que está aí, ó, lembre-se, Rex Thomas está aqui, compartilhe, dê o teu like, coloque seus comentários, inscreva-se. Eu sei que vai surgir dúvida, eu sei que vai, porque esse tema é complexo, mas é para que você possa também questionar.
Vou convidar o Rex depois para ler os comentários e auxiliar se surgirem dúvidas, tá bom? Sobre isso, então, a gente entra num tema que é o déjà vu. Déjà vu. Seria, então, algo relacionado... Por exemplo, eu vou a um lugar e digo, já estive nessa cena. Então, pode ser que eu tive uma memória do futuro, só que eu só lembrei na hora que aconteceu? Sim. Então, déjà vu, que significa eu já vi isso. Então, eu já vi isso. Todo mundo tem déjà vu. Então, déjà vu já é uma prova da lembrança do futuro. Então, isso abrindo várias janelas, propositalmente, para depois começar a adentrar essas janelas e fazer as conexões. Porque eu gosto de trazer informações de forma que começa a clarear as perguntas que as pessoas já estão tendo. Então, eu gosto de... Clareia e deixa as pessoas meio malucas também, né? Não, pessoas falam que eu gosto de dar nó na cabeça para depois, depois disso amarrar as nós. Mas, na verdade, não é que eu dou nó na cabeça das pessoas, é porque todos nós já somos condicionados, já nascemos com nó na cabeça. Então, gente, assim, o que eu pretendo fazer mesmo é lembrar a todos nós das nós que temos na cabeça e depois vamos juntos desatar essas nós. Então, vamos lá, déjà vu. Eu já vi essa cena, então é muito comum. Vocês têm algum lugar, de repente, alguém está falando alguma coisa e você está vendo cena, você fala, eu já vi isso. Eu vou contar uma história para você que me intrigou muito, que aconteceu comigo. Aí, a partir daí, vamos adentrar várias janelas, porque eu quero trazer esse tema hoje para a percepção da importância disso nas manifestações das nossas realidades, porque todos nós, lembrando, todo mundo tem planos para o futuro. E nesse episódio hoje, eu quero mostrar também uma prática de como alinhar a sua consciência, a sua essência com a melhor linha do tempo, ou seja, aquilo que você nasceu para exercer. Então, eu vou trazer um exercício, uma prática que todo mundo pode começar a fazer para que você, a partir daqui, a partir de hoje, comece a manifestar as realidades bem alinhadas à sua essência. Aí não tem mais frustração. Muito bom, então nós vamos nos deixar para lá para frente, para ele vai conectar todo mundo aqui, então fica até o final, pessoal, para que você possa ter essa conexão. E aí a gente entra numa questão que você já falou, né, o termo linhas temporais, e eu acho muito interessante esse assunto, porque a gente consegue refletir por muito tempo, né, algo que sai da nossa zona de conforto. A questão então das decisões que nós temos no dia a dia, no presente mesmo, elas conseguem afetar linhas temporais no futuro ou nós já estamos ligados a elas, né? Essas decisões que nós não sabemos que tomamos, estamos aqui no presente, e isso é só uma consequência. Uhum. Ok, então, sim, as decisões que estamos tomando na nossa vida aqui nessa dimensão está afetando nossas existências em outras dimensões, colapsando certas linhas do tempo e manifestando outras. Então, eu vou contar uma história para contextualizar algumas coisas que eu vou falar. Eu morei uns anos em Toronto, Canadá. Uma vez era no inverno canadense, lá para mês de fevereiro, é crítica, Agressivo, né? bem agressivo. Eu estava dentro do escritório, tudo aquecido, né? Aí eu tinha programado, assim, agendado para conversar com alguém em Nova York. Então,
Era 2h30 da tarde. 2h30 da tarde, mais ou menos, que eu programei computador para me lembrar, para ligar para Nova York. 2h30 da tarde, lembrete. Aí eu disquei o número da pessoa em Nova York e conversamos. Conversamos mais ou menos 15, 20 minutos. Depois da conversa, voltei a trabalhar no computador. Aí, passando um tempo, eu não me lembro quanto tempo passou, aí, lembrete para ligar para a pessoa em Nova York. Ok. Normalmente eu diria assim, mas espera aí, tá errado. Eu já liguei, já conversei. Normalmente eu iria pensar isso, certo? Uhum. Alguma coisa está errado com o computador, mas alguma coisa me colocou em dúvida. Será que eu já liguei mesmo? É como se fosse que eu não liguei. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma lembrança de que eu tinha, vaga lembrança de que eu tinha ligado. Aí o que eu fiz? Olhei para o relógio, era 2h30. Aí fiquei mais confuso ainda. Aí eu peguei o telefone, disquei Nova York. A pessoa atendeu como se fosse que não tínhamos conversado. Aí começamos a conversar. Aí tudo que a pessoa estava falando, eu sabia as próximas palavras que ele iria falar. Já tínhamos essa conversa. Aí eu estava conversando com ele, tremendo. Porque déjà vu eu conheço. Déjà vu é aquela coisa bem rápida, um flash. Isso não era déjà vu. Era outra coisa. Aí eu estava ouvindo a conversa, aí eu esperei, aí eu falei as mesmas coisas que eu falei, eu sabia as coisas que ele iria falar. Quando terminamos a conversa, minha mão estava tremendo. Desliguei o telefone, saí do escritório, desci, saí do prédio, aí tinha nevado, estava frio lá fora, aí eu fiquei lá no frio, sem jaqueta, sem jaqueta, só para sentir frio, para voltar para a realidade. Então, o que foi isso? Que lembrança do futuro foi isso? Eu nunca tive uma experiência desta e nunca mais tive. Só que isso abriu uma grande janela para pesquisas. Aí eu queria entender o que foi essa experiência que eu tive. Uhum. Aí eu comecei a pesquisar sobre linhas do tempo. Tempo, o espaço. O que entendemos hoje como a realidade do tempo não linear. Inventamos relógio. Inventamos relógio justamente para que possamos ter uma organização do tempo que precisamos para executar certos trabalhos. Trabalhamos de tal hora a tal hora, vamos encontrar no tal dia, tal hora. Então, era necessário inventar algum tipo de aparelho para nos ajudar a organizar. Mas nós começamos a confundir esse aparelho que inventamos, que é relógio, começamos a confundir relógio com tempo. Então, essa é a primeira coisa que eu quero esclarecer. Há uma diferença entre relógio e tempo, porque a confusão que muitas pessoas têm em relação do entendimento do tempo é relacionar tempo com relógio. Então, tempo não é relógio. Relógio é algo que inventamos para nos ajudar a organizar os nossos tarefas, deveres, encontros. Tempo é outra coisa. Então, eu vou ilustrar tempo. Eu vou trazer uma ilustração do tempo. Até aqui, achávamos que tempo é algo linear. Partimos daqui, passado, estamos indo até aqui, futuro, e no meio, um presente. Se você conversa com os indígenas, alguns tribos da América do Norte, povo Cherokee, Lakota, Oneida,
Alguns deles vão falar assim, os mais antigos, né? Os mais modernos já estão tudo na cidade. Os mais antigos vão falar assim, sabe, nós nunca entendemos vocês do Ocidente. É como eles falam, homem branco, nunca entendemos vocês. Vocês estão sempre correndo para chegar em algum lugar. Vocês estão sempre atrasados, sempre correndo para chegar a algum lugar. Porque vocês têm uma coisa chamada tempo, relógio. Aí, nós, os indígenas, nós não estamos correndo para lugar nenhum, porque já chegamos. Vocês não chegaram ainda, vocês estão sempre correndo para chegar. Aí você pergunta para eles, você chegou onde? Resposta, aqui. Mas você partiu de onde? Daqui. E você chegou onde? Aqui. Eu parti daqui, cheguei aqui. E você partiu de onde? Você está indo para onde? Olha a sabedoria que está contida dentro disso. Eu parti daqui e cheguei aqui. Eu nunca saí daqui. Onde for que eu estiver, eu já cheguei. E onde for que eu estiver, eu nunca saí de lá. Uau! Isso resume a nossa existência dentro do tempo. O tempo é aquilo que não move. Onde você estiver, você está já assentado dentro do tempo. Não é relógio. Não é relógio. Mas onde você estiver, você já está. Não tem para onde se você saiu, não tem para onde você está indo, você já chegou. Porque isso é tempo. É como se fosse um ponto no meio de um ciclo. Aí tem o ciclo ao redor, um ponto no meio. Você está neste ponto no meio. Aí você está olhando para o ciclo. Dentro desse ciclo, o espaço. O ciclo é tempo. Você, o ponto no meio. Dentro do ciclo, o espaço. O ciclo é o tempo. Você pode girar 360 graus olhando, mas você não sai daquele ponto onde você está. Ok. Você pode girar 360 graus e você está olhando para o espaço e dentro desse espaço, contido dentro desse espaço, a sua vida. A sua vida, você está observando vários eventos. Você gira um pouquinho para cá, você está observando. Você gira um pouquinho para lá, você está observando um evento. Você dentro do evento. Você gira um pouquinho para cá, você está observando um evento. Você dentro do evento. Você está no meio. Em volta deste evento, deste ciclo, o tempo. Onde começa esse ciclo, onde termina esse ciclo? O ciclo não tem início, não tem fim. Esse é o tempo. Então, o ciclo não tem passado. O ciclo não tem futuro. O ciclo simplesmente existe. Você está no meio, observando o espaço dentro do ciclo. A sua vida está acontecendo dentro desse espaço. Ah! Em algum momento, você vira um pouquinho para a esquerda, você está olhando para um evento, aí, este evento, você denomina esse evento passado. Por quê? Porque inventamos algo chamado relógio, que nos deu a ilusão do tempo linear. Então, dentro desta ilusão do tempo linear, o que eu estou vendo, eu vou denominar, isso já passou. Eu já vi esta cena. Eu já participei nesta aqui. Eu já vi isso aqui. Aí, de repente, eu movo a atenção, saindo desta cena, eu vejo outra cena, eu observo essa cena. Aí, essa cena eu já vi também. Você já viu onde? Aí, déjà vu.
mas ainda não aconteceu. Agora está acontecendo. Então, mas você já estava acessando. Então, você já está acessando toda a sua existência dentro desta roda. O espaço, em volta desse espaço, o tempo. O tempo não se move. Está tudo acontecendo dentro do espaço, dentro do tempo.